Seja muito bem-vindo! Hoje eu trouxe essa touquinha super fofinha, rápida e fácil de fazer, sugestiva para pessoas iniciantes, porque envolve apenas pontos, tricô e meia. Esse pontinho consiste em 4 carreiras de repetições, então é muito fácil. Eu gastei apenas um novelinho de 100 gramas com 200 metros e ainda me sobrou um pouquinho, porque é até bom, né? Que sobre um pouquinho. Eu vou juntando as sobrinhas dos novelos e faço as minhas touquinhas para doações, né? Então, esse modelinho aqui ficou certinho na minha cabeça, ó, não ficou apertado. E ficou aqui do comprimento que eu gosto. Então, se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Isso é super importante e faz toda a diferença. Não esquece também de ativar o sininho de notificações para você receber atualização toda vez que eu postar vídeo novo. Então, se você quer aprender como que eu fiz essa touquinha, é só continuar assistindo o vídeo. Vem comigo, bora! Hoje eu vou trabalhar com este novelo aqui. Eu escolhi essa cor super fofinha e delicada para mostrar que o meu trabalho hoje vai ser unissex. É um modelo simples, fácil de trabalhar e eu vou trabalhar com esse novelinho aqui de 100 gramas e esse novelo tem 200 metros e o tex desse fio aqui é 500. E o que é tex? Tex tem a ver com o peso, a espessura, a composição dele. Essa cor aqui, um azul bem clarinho, um azulzinho bebê, essa cor é 2309 Flash. Esse novelo tem aqui a sugestão de agulhas para trabalhar entre 4 a 5, porém eu vou utilizar 2 tipos de agulha. Eu vou trabalhar com a agulha número 5 para fazer a barra e vou trabalhar com a agulha número 6 para fazer o restante do trabalho. Lembrando que eu também vou fazer o uso da fita métrica para medir a circunferência e comprimento do trabalho. E vou utilizar também agulha de tapeçaria e tesoura para os acabamentos finais. Então, eu vou começar o meu trabalho utilizando aqui a agulha número 5 e eu vou começar colocando os meus pontinhos. Eu costumo tirar a pontinha de dentro aqui do novelo, mas é opcional. Deixa eu tirar aqui, porque essa pontinha é de fora, né? Eu vou começar colocando aqui na agulha 80 pontos. Por que 80 pontos? Eu vou trabalhar com ponto barra 1 por 1 e pede uma quantidade que seja múltiplos de 2. Então, número par, 80. E também vou trabalhar depois com um pontinho que pede uma quantidade que seja múltiplos de 3 mais 2. Então, vai dar a quantidade exata de pontos que eu preciso. Eu já coloquei aqui a quantidade de pontos que eu preciso, que são 80 pontos, e agora eu já posso dar início ao meu trabalho. Eu não vou me preocupar com essa pontinha aqui que sobrou, porque eu vou utilizar depois na costura para ajudar no acabamento. Eu vou começar o meu trabalho com o ponto barra 1 por 1. O que é ponto barra 1 por 1? É aquele pontinho, um meia, um tricô, um meia, um tricô. Então, eu vou pegar esse primeiro pontinho aqui, que é o pontinho de borda. Eu vou só passar para a agulha, assim, com o fio na frente mesmo, sem trabalhar dessa forma. E agora, eu começo a sequência. Um ponto meia, um tricô,
um meia, um tricô, um meia, um tricô. Vou seguindo assim até chegar aqui no finalzinho da carreira, no último pontinho de borda. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa primeira carreira do ponto barra 1 por 1, eu fiz aqui um meia, um tricô, um meia e um tricô. Esse último pontinho é o pontinho de borda e eu vou trabalhar em ponto meia. Mas se você quiser fazer em tricô, ok. Vou virar o trabalho, vou para essa segunda carreira do ponto barra 1 por 1 e eu vou agora acompanhar os pontos. Ou seja, eu vou manter aqui o pontinho de borda só passando para a agulha sem trabalhar e agora eu vejo que eu tenho aqui um ponto meia e um tricô. Então, eu vou fazer ponto meia, onde tem meia, ó, comecei com ponto meia. Tricô, onde tem tricô. Meia, onde tem meia. Tricô, onde tem tricô. Então, eu percebo que essa segunda carreira é igualzinha à primeira. Na primeira carreira, eu também comecei aqui com ponto de borda, um ponto meia, um tricô, um meia, um tricô. Então, eu vou seguindo assim, repetindo essa carreira, por aproximadamente 4 centímetros. E por que eu falo aproximadamente? Porque tem gente que gosta de fazer apenas com 3,5 centímetros, tem gente que gosta mais com 4,5 centímetros. Então, esse tamanho é opcional. Eu gosto de fazer, eu costumo fazer por 4 centímetros. Então, eu vou seguindo aqui com esse pontinho, um meia e um tricô, até o tamanho desejado. Eu já fiz aqui a quantidade que eu preciso e eu tenho aproximadamente 4 centímetros, levando em consideração que vai aumentar um pouquinho por causa desses pontos aqui que estão na agulha. Agora, após esses 4 centímetros, eu vou trocar de agulhas, vou passar para a agulha número 6. E também vou fazer a troca dos pontos. Eu vou terminar aqui, né? Na verdade, eu já terminei aqui o ponto barra 1 por 1 e agora eu vou para o pontinho waffle, aquele pontinho que consiste em 4 carreiras de repetições e que não é difícil de fazer. Pede uma quantidade que seja múltiplos de 3, então eu vou fazer aqui 70. Eu vou fazer 26 repetições, na verdade, porque 3 vezes 26 vai dar 78. Mais 2 pontinhos de bordas, um início e no final, vai dar 80 pontos, que é a quantidade exata de pontos que eu tenho aqui. Mas, de acordo com a sua tensão de ponto, se for mais soltinha, não é necessário os 80 pontos, pode colocar 77. Ao invés de fazer com 26 repetições, que dá 78, pode fazer com 25 repetições, que vai dar 75. Mais 2 pontinhos de bordas vai dar 77 pontos, tá? Eu fiz com 80 porque o meu ponto é apertadinho e o meu ponto meia é torcido. Então, eu preciso aqui, para mim, 80 pontos. O primeiro pontinho, que é o de borda, eu vou continuar mantendo assim, passando para a agulha sem trabalhar, com o fio na frente mesmo. E essa primeira carreira do ponto, eu vou seguir a sequência de 2 pontos em meia e um tricô. Então, eu faço aqui um meia, 2 meias e um tricô. Por isso, múltiplos de 3, porque é essa sequência aqui que eu vou repetir nessa primeira carreira. Então, mais uma vez, um meia, 2 meias e um tricô. De novo, um meia, 2 meias e um tricô.
Vou seguindo assim até chegar aqui no finalzinho da carreira, no último pontinho, que é o pontinho de borda. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa primeira carreira do ponto, eu fiz aqui 2 meias e um tricô. O último pontinho, que é o pontinho de borda, eu vou trabalhar em meia. E agora que eu finalizei aqui a transferência dos pontos da agulha 5 para a agulha 6, eu vou guardar essa agulha, né, esse par de agulhas, porque eu não vou mais utilizar aqui nesse trabalho. Vou virar o trabalho e agora eu vou para a segunda carreira do ponto. Vou utilizar a outra agulha 6. E isso aqui é uma agulha? Não, é o rabinho da nega, da Maluzinha. Então, aqui nessa segunda carreira, eu vou fazer da seguinte forma. Vou manter aqui o primeiro pontinho de borda, só passando para a agulha assim, sem trabalhar. E agora eu vou fazer como está se apresentando aqui para mim os pontos. Eu vou acompanhar os pontos. Acompanhar os pontos é seguir o que está pedindo aqui na agulha. Seguir os pontos como eles se apresentam aqui. Então, eu vou fazer aqui meia, um meia e 2 pontos em tricô. Então, eu faço 1, 2, 1 meia e 2 pontos em tricô. Mais uma vez, 1 meia e 2 pontos em tricô. 1 meia e 2 pontos em tricô. Eu vou seguindo dessa forma até chegar aqui no finalzinho da carreira, no último pontinho, que é o pontinho de borda. Sempre seguindo aqui como está pedindo, 1 meia e 2 tricôs. 1 meia e 2 tricôs. Eu cheguei aqui no finalzinho desta segunda carreira do ponto, eu fiz aqui um ponto meia, 2 pontos em tricô, e o último pontinho, que é o de borda, eu vou fazer em tricô. Eu estou do lado avesso do trabalho. Vou virar o trabalho e agora eu vou para a terceira carreira que compõe este ponto, e eu estou aqui do lado direito do trabalho. Eu sei que eu estou do lado direito do trabalho por causa dessa pontinha aqui, desse fio da montagem dos pontos. Normalmente, quando ela está voltada aqui para o lado direito, indica que esse lado é o lado direito do trabalho. Em algumas situações, esse lado se torna o avesso, mas tudo depende de cada receita. Nesse caso aqui, nesta situação, este lado aqui é o lado direito do trabalho e essa minha terceira carreira vai ser assim. O pontinho de borda eu vou manter passando para a agulha sem trabalhar e agora eu vou repetir o que eu fiz na primeira carreira para acompanhar aqui, ó, a sequência dos pontos. Então, a minha primeira carreira eu fiz 2 pontos em meia, um tricô, 2 pontos em meia, um tricô. Então, essa terceira carreira vai ser igualzinho. Então, faça aqui 1 meia, 2 meias e um tricô. De novo, 1 meia, 2 meias e um tricô. Mais uma vez, 1 meia, 2 meias e um tricô. Vou seguindo assim até o finalzinho da carreira aqui no meu pontinho de borda. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa terceira carreira e eu fiz aqui 2 pontos em meia, um tricô. O último pontinho, que é o de borda, eu vou fazer em meia. E agora eu vou virar o trabalho e vou para a quarta e última carreira que compõe este ponto. E nessa última carreira, eu vou trabalhar toda em ponto meia. Então, eu estou aqui do lado avesso, quarta e última carreira. O primeiro pontinho eu vou só passar para a agulha sem trabalhar e os demais eu vou fazendo em ponto meia até o final da carreira. Sempre assim, em ponto meia.
Eu terminei aqui a quarta carreira, toda em ponto meia. Vou virar o trabalho. Estou do lado direito. O pontinho já se formou aqui a primeira sequência. Então, a partir de agora, é só repetição. Eu vou repetir essas 4 carreirinhas até o tamanho desejado. Por que até o tamanho desejado? Com o uso da fita métrica, que eu recomendo sempre, medindo a altura desejada. Então, eu vou seguindo aqui com essas 4 carreirinhas de repetições até o tamanho que eu preciso. Lembrando sempre de manter aqui o primeiro pontinho de borda. E o último também, porque vai ajudar bastante na hora de costurar e finalizar o trabalho. Então, vou lá de novo na primeira carreira com 2 pontos em meia e um tricô. Eu já fiz aqui a quantidade que eu preciso e eu tenho em centímetros 20 centímetros. Então, eu tenho 4 centímetros de ponto barra e 16 centímetros do ponto fantasia, né? O ponto decorativo. Então, um total aqui de 20 centímetros. E agora eu preciso fazer 2 carreiras de diminuições. Porém, esse pontinho aqui, ele pede 4 carreiras. Então, eu terminei aqui a quarta carreira toda em ponto meia. E eu preciso fazer 2 carreiras de diminuições. Então, como esse pontinho tem 4 carreiras, eu vou fazer aqui as 2 carreiras normalmente, sem diminuições. E as 2 carreiras de diminuições eu vou fazer na terceira e na quarta. Então, essa primeira carreira eu vou seguir aqui da mesma forma. Então, eu mantenho o pontinho de borda e vou seguindo aqui a sequência com 2 pontos em meia e um tricô até o finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa primeira carreira, eu fiz 2 pontos em meia, um tricô, e o último pontinho, que é o de borda, eu faço em meia. E agora eu vou virar o trabalho, vou para a segunda carreira do ponto, e essa carreira também vai ser sem diminuições. Então, eu vou acompanhar, seguindo aqui o que está pedindo. O primeiro pontinho é o de borda, eu vou manter, passando só para a agulha sem trabalhar. E agora, eu faço um ponto meia e 2 pontos em tricô. E vou seguindo assim até o finalzinho da carreira, sem diminuições. Meia e 2 pontos em tricô. Eu cheguei aqui no finalzinho desta segunda carreira do ponto, também sem diminuições. Eu fiz aqui um meia, 2 pontos em tricô e o pontinho de borda, que é o último pontinho. Vou virar o trabalho, agora eu vou para a terceira carreira. Nessa carreira aqui, eu vou fazer as diminuições. E para não atrapalhar muito aqui o desenho do ponto, eu vou trabalhar da seguinte forma nas diminuições. Eu vou manter aqui o pontinho de borda, só passando para a agulha. E agora, ao invés de eu fazer aqui 2 pontos em meia, eu vou fazer apenas um. Então, eu vou pegar esses 2 pontinhos e vou fazer um só. Então, eu faço aqui um meia. E aqui eu mantenho o tricô. Mais uma vez, eu tenho aqui 2 pontos em meia. Eu vou fazer um só. Então, eu pego aqui os 2 pontinhos e faço um ponto meia. Assim, eu estou diminuindo os pontinhos de um em um, mas tentando manter aqui o desenho do ponto nessa penúltima carreira. O tricô eu mantenho. E onde eu tenho 2 pontos em meia, eu faço um só. Mantenho o tricô. E onde eu tenho 2 pontos em meia, eu faço um só.
Mais uma vez, faço um tricô. E onde eu tenho 2 pontos em meia, eu faço um ponto só. E eu vou seguindo dessa forma até o finalzinho da carreira, diminuindo apenas onde eu tenho 2 pontos em meia. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa terceira carreira, né? A primeira carreira de diminuições. Eu fiz aqui um tricô e 2 pontos juntos em meia. Aqui eu tenho um tricô e tenho pontinho de borda. Então, eu vou manter tricô onde tem tricô e o pontinho de borda que eu faço em meia aqui. Então, tem aqui a primeira carreira de diminuições. Vou virar o trabalho e vou para a quarta e última carreira do ponto. E aqui nessa quarta e última carreira, ela é toda em meia, né? Para dar esse relevinho aqui. Então, eu vou fazer agora pegando 2 pontos juntos até o finalzinho da carreira para poder reduzir aqui bastante pontos para não ficar difícil aqui ó, na hora de fechar o trabalho, ó, de fechar a touquinha. Então, eu mantenho aqui o pontinho de borda só passando para a agulha e agora eu vou pegar 2 pontos juntos e fazer um só em meia, assim. Mais uma vez, pego 2 pontos juntos em meia e vou seguindo. Sempre de 2 em 2, ó. Pego 2 e faço um meia. Pego 2 pontos e faço um meia. Pego 2 pontos e faço um meia. Assim eu vou reduzir os pontos pela metade nessa carreira. Então, eu pego 2 pontos e faço um só. Pego 2 pontos e faço um só. Vou seguindo assim até o finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa quarta e última carreira que compõe o ponto e a segunda carreira de diminuições. Eu fiz aqui 2 pontos juntos em meia e vou terminar aqui a sequência. Eu vou pegar esses 2 pontos e fazer um só. E o último pontinho de borda eu vou manter aqui. Vou virar o trabalho e agora eu já posso cortar esse fio aqui e finalizar o meu trabalho. Ó, ficou assim com as carreiras de diminuições, olha. Não atrapalhou muito o desenho do ponto. Ah, Marília, mas eu ainda acho que tem bastante pontos aqui na agulha. Você pode fazer, então, mais uma carreira aqui de diminuições em ponto meia. Aí, mantém o pontinho de borda e vai pegando aqui de 2 em 2 em ponto meia. E quando chegar aqui, corta o fio e não vai atrapalhar em nada se for feito em ponto meia, assim. Eu vou finalizar por aqui, né, com a sequência das 4 carreiras do ponto. E vai ser assim aqui para mim. Mas você pode fazer sim mais uma carreira de diminuições aqui em ponto meia. Não tem problema nenhum. Então, eu vou cortar esse fio aqui num tamanho suficiente para eu poder passar por dentro dos pontos. Lembrando que eu ainda tenho essa pontinha aqui que vai me ajudar na costura. Então, eu não preciso cortar esse fio aqui muito grande. Então, eu corto aqui. E agora, com a ajuda da agulha de tapeçaria, eu vou transferir os pontos da agulha de tricô, número 6, para esse fiozinho aqui. Então, eu vou tomar cuidado para não deixar escapar nenhum pontinho. Então, eu vou pegando aqui, assim. Na hora de puxar aqui, eu costumo deixar essa argolinha.
para depois eu passar aqui por dentro e travar o trabalho. E agora que eu terminei aqui de transferir os pontinhos, eu estou aqui, ó, terminei do lado direito do trabalho, vou virar assim e passar essa agulha aqui por dentro da argolinha que eu deixei. Eu deixei aqui, ó, nessa argolinha. Então, eu vou passar aqui por dentro e franzir. Então, eu tô aqui do lado avesso. Olha, com a redução dos pontos, eu consegui fechar aqui o furinho da touca. Se você fizer mais uma carreira de diminuições, vai ficar mais fácil ainda. Então, aqui eu tô franzindo, mas eu não tô puxando muito para não arrebentar o fio. E como eu estou aqui do lado avesso, eu costumo dar uns pontinhos aqui, mas esses pontinhos são opcionais, tem gente que não gosta. Eu faço para garantir aqui que o meu trabalho não abra, né, esse furinho. Então, eu pego um pontinho aleatório e dou um nozinho, assim, porque não vai aparecer do lado direito do trabalho. Então, independe esse acabamento aqui ou não, é de gosto pessoal. Eu me sinto mais confortável fazendo isso aqui. Então, eu pego qualquer pontinho aqui aleatório e faço isso aqui, dessa forma. Então, agora eu já posso virar meu trabalho para o lado direito, porque a costura lateral, né, ou traseira da touca, eu faço aqui pelo lado direito. Então, eu vou virar o trabalho, ó, todo lado direito. Olha o furinho como é que ficou. Não tá aparecendo aqueles nozinhos. E agora eu vou trabalhar com os pontinhos de bordas. Então, eu vou pegar um pontinho de cada lado e acompanhar aqui o máximo que eu puder o desenho do ponto, ó, onde tem a carreira aqui de tricô, para ficar juntinha aqui, assim. Então, eu vou pegar aqui desse lado um pontinho. E vou pegar do outro lado também um pontinho. Assim. E vou puxar. Aqui na hora de puxar, tomar bastante cuidado, ó, para não ficar repuxado e ficar torto depois, assim, na hora de do acabamento. Então, é manter aqui, ó, alinhadinho, para poder ficar certinho. Então, mais uma vez, eu pego um pontinho, ó, do lado de cá. E um pontinho, ó, do lado de cá. Um pontinho de cá. Um pontinho. Tá acompanhando. E depois de costurada, a touquinha ficou assim. A costura ficou aqui. O lado avesso ficou com esse relevinho. E ela está prontinha para ser usada.
Se você gostou, por favor, não esquece de deixar o seu like bonito, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, isso é super importante e faz toda a diferença. Não esquece também de ativar o sininho de notificações para você ser atualizado toda vez que eu postar vídeo novo. E eu agradeço, muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.